Olá pessoal, tudo bem? De volta com o nosso vídeo diário, análise da Nasdaq. E hoje nós vamos fazer um vídeo olhando para os indicadores da semana. Vou falar bem rapidinho para não ficar um vídeo muito longo, mas assim, é uma semana super importante, primeira semana do mês, e é importante a gente olhar o mês, olhar como que foi a nossa performance. Você que está começando, como day trading, esse é um canal exclusivo onde eu falo sobre day trading utilizando mesas proprietárias. Eu opero a Nasdaq, o índice futuro da Nasdaq, através de mesas proprietárias americanas, basicamente Apex e a Take Profit. Lembrando que a Apex está com uma promoção que vai até amanhã, 90% de desconto, e eu vou te mostrar aqui o código que você pode utilizar para ter esse desconto que vai só até amanhã, tá? Então, se você pode usar esse código, a promoção vai até amanhã e aí você passa a ter 90% de desconto. Vale a pena para quem está começando, que ainda não conhece muito bem. Você pode ter, inclusive, na Apex até 20 contas, né? Então, o que você faz num trade, você pode copiar, que chama de a ferramenta Copy Trader, onde você copia um trader em uma ou mais contas, dependendo da quantidade de contas que você tiver, e aquilo ali pode exponencializar seu lucro, tá? Essa semana a gente teve uma aula no sábado, inclusive para falar dos indicadores que vai ter essa semana, né? Eu estou fazendo um curso voltado especificamente para indicadores. E uma coisa assim que a gente conversou muito, é uma característica dos traders aí que está começando, e de todo trader, independente do tempo, são os principais problemas, gatilhos que levam às vezes a pessoa a estar no game e por um dia ruim, a pessoa acaba perdendo, quebrando conta, né? Então, assim, esse começo de mês aqui tá todos os saques que eu fiz na Take Profit. Essa é uma plataforma que eu comecei a, a usar em abril e agora eu vou fazer o saque desse valor que eu tenho disponível. Eu já fiz um saque semana passada, na verdade tá aqui, né? Eu fiz um saque aqui tá aqui, né? Aqui são todos os valores que eu já tenho e aqui são os que eu já saquei. Então dia 5 eu saquei 300 e agora eu tenho 400. Então praticamente nesse mês, um mês bem difícil. Eu comecei um mês com muita dificuldade, fiz alguns gains aqui, mas acabei agora efetivamente só fazendo o saque desse valor e agora desse outro valor que eu tenho. Mas o que importa, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, o que importa é o payout, é você fazer saques. Então, assim, se você também está patinando, está tendo dificuldade, manda uma mensagem aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato, se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp que eu tenho onde a gente fala sobre day trade, manda uma mensagem para mim e aí eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? E lembrando, se você é novo nesse canal, bem-vindo, bem-vinda, não se esqueça de curtir, compartilhar, clicar no sininho para você receber as notificações, tá bom? E dessa maneira você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Então vamos para o vídeo rapidão. Como é o título desse vídeo, né? Uma semana super importante. Talvez não, a semana mais importante, eu diria, do mês, tá? Porque vai ter muita coisa, sem contar os eventos que a gente tem visto. Na sexta-feira, por exemplo, o mercado estava caindo e acabou recuperando uma queda aqui, ó, de mais de 1,5%. Ele fechou praticamente no 0 a 0. Se a gente vê aqui o mercado já abriu, né? Mas se a gente vê aqui, ó, o mercado à vista, né, que fechou, o Dow Jones fechou positivo levemente e aqui a Nasdaq e o S&P praticamente no 0 a 0. Por quê? Essa queda foi muito em função de uma notícia que saiu sobre que o Trump noticiou através da rede social dele que o acordo com a China estava pisando na bola, que a China não estava cumprindo o acordo que eles tinham traçado, um agreement, né? Um acordo que eles haviam traçado, que pausaram as
das tarifas entre China e Estados Unidos. Então o mercado começou a azedar e depois saíram algumas notícias de que ele vai se encontrar, vai ter uma ligação, vai fazer uma ligação com o presidente da China, e o mercado acabou dando uma aliviada. Tem alguma coisa que já está pesando também, que saiu essa no final de semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa notícia saiu hoje pela manhã, falando daqui do secretário de Tesouro, falando que ele acredita que o Trump vai conversar com o presidente da China em breve. E eu queria mostrar uma notícia que saiu, se eu não me engano, no sábado ou foi hoje. Aqui, esse aqui. Essa era a notícia que eu queria mostrar, que é o porta-voz aqui da União Europeia, da Comissão da União Europeia, que ele fala que a União Europeia está pronta para impor contramedidas, né? Com relação ao aumento das últimas tarifas, né? Então, assim, o assunto tarifa vai ser bem problemático também, e tem que ficar muito atento, mas o que a gente quer ver mesmo vão ser os indicadores, obviamente, se você souber interpretar o resultado. Então, começando na segunda-feira, a gente já tem um indicador muito importante, bastante importante, que foi inclusive o que a gente conversou, a aula que eu gravei nesse sábado, que é o ISM de manufatura, tá? É um dado importante, esse aqui, que é o ISM PMI. Então, esse número, o mercado pode ter uma dupla interpretação, porque se esse número vier muito em linha, ok, mas o mercado está esperando uma alta. Se ele vier caindo, tem aquela situação onde o mercado pode enxergar, bom, se vem um dado ruim, o Fed tem que cortar juros, isso seria positivo. Entretanto, se vir um dado muito ruim aqui, de queda na manufatura, o mercado pode enxergar que a nossa economia está bastante deteriorada e um risco de recessão. Então, esse é o indicador. Na terça, tem outro indicador super importante, que é o JOLTS. Esse é um indicador que eu já falei também no curso. Ele é basicamente um indicador que mostra posições abertas de emprego, e a gente vê aqui que ela vem caindo, né, desde março, abril. É sempre um mês retroativo, né? O dado que vai sair agora 1º de junho é referente ao mês de abril e assim sucessivamente, tá? Perdão, aqui é o mês de maio. Aqui teve dois, porque saiu um dia 1º e saiu agora no dia 29, né? Que foi na semana passada, tá? Mas esse dado aqui já é o de maio. E vai ter fala de Fed, mas aqui já é próximo do meio-dia, então tem que ficar atento a essas falas. Na quarta-feira tem outro indicador super importante que vai sair. Primeiro tem falas aqui, ó. Primeiro esse dado ADP, que é um dado mensal, ele traz uma certa volatilidade, mas o ideal é ficar atento para quem opera antes da abertura e ficar atento. Depois tem a fala do Fed às 8h30 e depois vai ter o ISM de serviço. Então esse ISM, inclusive, ele gera até mais volatilidade dependendo do dado, como o dado sair, do que o ISM de manufatura, tá? É um dado bastante importante que deve trazer muita volatilidade ao mercado. Na quinta, vamos ver. Na quinta acho que é um dia mais tranquilo da semana. Vai ter balança comercial aqui, dados de importação e exportação, mas é um dado médio, tá? E lembrando que aqui está o dia mais importante, talvez, do mês, que é o nosso querido payroll, né? É um dado super importante, ele vem caindo também. Então, assim, vai ser um dado super aguardado em função do número que eles estão esperando, 130 aqui, que é igual ao mês anterior, mas vai ser muito importante porque esse realmente é o indicador que o Fed quer para efeito de decisão de taxa de juros, tá bom? Então, assim, vai ser uma semana começando o mês, para você que eu considero as 2 semanas assim bastante complicadas do ponto de vista de trader, que é a primeira semana do mês e a última. Primeira semana a gente fica naquela vibe de ansiedade, de querer fazer dinheiro, de querer, né?
E a última é aquela coisa de às vezes estar bem no mês e aí chega a última semana, entrega tudo, ou no último dia do mês acaba entregando tudo. Então, vai com calma, tranquilidade. Tem muito, a gente tem nesse curso também, apesar de falar de indicadores, a gente tem compartilhado muito experiências entre nós, o que tem feito, o que tem sido de bom, o que tem sido de ruim, quais são as ferramentas que a gente utiliza, quais são os gatilhos que a gente utiliza para evitar ou se precaver de um dia de fúria e que ações a gente pode tomar. E o que eu tenho visto, resumindo tudo, é assim, ó, 2 graves problemas que fazem parte de qualquer trade. Não aceitar loss e eu diria que ganância ou overtrading, né? O cara tá lá com gain, aí fala, não, eu quero porque eu quero fazer X valor. E aí vai e acaba entregando aquilo que ele tinha e fica numa situação pior. Então, tomem cuidado. É uma semana com bastante indicador, como eu falei, que deve trazer bastante volatilidade. Aqui vocês estão vendo o gráfico diário, o mercado deu essa esticada aqui, voltou, e tudo isso de novo em função de ruídos das tarifas. Então, o que vai realmente direcionar o mercado vai ser basicamente informações sobre acordos que devem sair ou não, né? Se não vier acordo, o mercado pode cair novamente, e então vamos ficar bastante atento. Valeu, boa semana, um abraço, até a próxima.